Então, irmãos, nós estamos há 2 domingos, desde o começo desse mês de junho, dedicados ao estudo da carta de Paulo para Filemon. E muito temos aprendido através dela, não é verdade? Sobre como o evangelho é poderoso para transformar a vida de quem verdadeiramente ama ao Senhor e decide passar por essa transformação. O evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, precisamos crer para que essa transformação aconteça. Se você não crê naquilo que está exposto na palavra de Deus, se você não crê nesse evangelho, talvez a transformação que você tanto espera não aconteça, simplesmente porque te falta crer. Mas então, no primeiro sermão, nós vimos que Paulo, ele inicia a sua narrativa para Filemon, ele escreve especificamente para esse moço chamado Filemon, e ele inicia a sua narrativa tecendo elogios e gratidão a ele pela vida que ele estava levando junto à igreja de Colossos. E nós vamos ver que ele era um homem de fé verdadeira e que amava muito as pessoas com quem ele convivia. Através do relato de Paulo, nós destacamos que as marcas de uma vida fiel ao evangelho são uma vida que inspira gratidão, uma vida que é marcada por fé e amor, uma vida que ama viver em comunhão e comunidade, e quarto, uma vida que abençoa outras pessoas. E por que nós estamos fazendo essa retrospectiva? Porque hoje é o fechamento da carta de Paulo para Filemon, é o último sermão dessa minissérie, então é bom a gente relembrar tudo que a gente viu para que fique ainda mais gravado na nossa mente, certo? Então Filemon ele tinha todas essas características, uma vida que inspirava gratidão, uma vida de fé e amor, uma vida que vivia em comunhão e em comunidade, e era uma vida que abençoava outras pessoas. No segundo sermão, que foi o da semana passada, nós vimos Paulo, então, dos versículos 8 ao 16, depois de ter amaciado o coração de Filemon, ter dado aí um carinho especial em Filemon através das palavras, ele abrindo o diálogo sobre o propósito, o motivo fundamental pelo qual ele escreveu essa carta para Filemon. Ele não escreveu para contar o que tinha almoçado no domingo anterior, ele não escreveu para saber como estava o clima na cidade de Colossos, não. Paulo escreveu por um propósito muito específico. E esse propósito era para falar sobre Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemon que havia fugido. Filemon era um dono de escravo, chamado Onésimo, que fugiu e nessa fuga se converteu ao evangelho, através do ministério de Paulo. Então Paulo agora escreve para enviar Onésimo de volta para Filemon. E ele fala então por que Onésimo deveria receber esse escravo que fugiu de volta. E o motivo, irmãos, era simples, mas profundamente espiritual. Qual era o motivo? Porque Onésimo havia se convertido. E agora com isso ele não era mais um escravo de homens, mas ele era um escravo do Senhor Jesus. Onésimo, ele agora era um irmão na fé, tanto de Paulo quanto de Filemon. E ele não poderia mais ser tratado como um simples escravo, mas ele deveria ser tratado como um irmão na fé que agora ele era, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus também. Ou seja, o mesmo evangelho que alcançou Paulo e Filemon tinha alcançado também Onésimo e o fez iguais. Todos os três, Paulo, Filemon e o antes escravo que estava lá na prateleira de baixo, agora tinha sido promovido e estava em pé de igualdade com Paulo e com Filemon. Então esse era o motivo pelo qual Filemon deveria receber esse escravo chamado Onésimo de volta. E agora, nas linhas finais da sua carta, que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois de explicar o porquê Filemon deveria receber Onésimo de volta, agora Paulo vem dizer como essa recepção deveria ser feita. Como Filemon deveria fazer isso, receber Onésimo na sua vida, segundo a perspectiva do cristianismo. E nós vamos ver que Paulo diz para ele que não era para ele recebê-lo segundo as suas próprias experiências, segundo o passado negro que eles tiveram, o passado manchado que eles tiveram, mas era para Filemon receber Onésimo, segundo as marcas do evangelho. Amém? Então, para quem está anotando, e para quem também não está, o título da mensagem de hoje, do nosso sermão, é Relacionamentos Transformados pelo Evangelho, parte 2, porque é a continuação da semana passada. Então já está aqui na tela projetado para você, e nós vamos ao texto bíblico de Filemon, capítulo 1, versículo 17 ao 25. Achou aí? Está com a sua Bíblia aberta aí? Filemon 1, versículo 17 até o fim agora, tá?
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Aqui Paulo está falando para Filemão acerca de Onésimo. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois eu espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Até aqui é o texto que nós vamos ler, e é sobre ele que nós vamos nos debruçar nessa noite. Bom, vimos aqui através dessa leitura, como era de se esperar, Paulo intermediando agora de maneira prática a reconciliação entre Filemão e Onésimo. Primeiro ele diz por que Filemão deveria recebê-lo, precisava ser convencido a receber um escravo que fugiu de volta, mas agora ele vem explicar como isso deveria acontecer na prática. Então, depois de explicar as razões espirituais, agora Paulo vem dar orientações concretas e aplicáveis sobre como ele deveria agir quando ele recebesse essa carta e quando Onésimo finalmente se apresentasse diante dele. Mas, irmãos, apesar de Filemão ser uma bênção, um homem de Deus, como nós vimos no primeiro sermão, ele amava as pessoas, ele cuidava dos outros irmãos que viviam na igreja junto com ele. Paulo diz que o coração dos santos era reanimado através da vida de Filemão. Então ele era um homem abençoado. Ele tinha uma igreja, uma parte da igreja que se reunia na sua casa. Mas apesar de tudo isso, pode ter certeza que o que Paulo lhe pediu não eram coisas tão fáceis e tão simples assim de serem feitas. Apesar dos bons motivos totalmente válidos e indiscutíveis que Paulo tinha apresentado. Mas por que era tão difícil? Pois implicava Filemão colocar em prática, exercitar um princípio do reino de Deus que é difícil para qualquer um de nós, irmãos. Dificílimo para mim e para você. Que princípio é esse? O princípio do perder para ganhar. E aí nós vamos ver que no caso em questão, Filemão precisava perder a sua razão para ganhar um irmão. Ah, irmãos, e como é difícil para nós abrirmos mão dessa tal de razão, não é verdade? É muito complicado a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente quer sempre estar por cima da situação. A gente quer sempre sair ganhando, ninguém quer sair perdendo. E ninguém quer parecer que é o errado da história. Lá no nosso casamento que a gente diga, né? Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer e dizer, não, você está certa, não, você está certo. Todos nós queremos lutar pela nossa própria razão, para não sair como o errado da história, como o ruim da história. É só lá em casa que acontece isso? É só na minha vida que acontece isso? Que bom, não sou o único pecador aqui. Mas como isso mexe com o nosso ego, não é verdade? Por quê? Porque ter razão é ter uma vantagem sobre o outro. Quando nós temos razão, irmão, nós guardamos a razão na manga, para que a gente possa usar essa carta escondida no momento certo e oportuno, para a gente virar o jogo e dizer, não, mas espera aí, a razão está comigo. Eu tenho razão, você se recolhe a sua mera insignificância. É assim que nós fazemos, irmãos, com essa tal da razão. Guardamos e queremos tê-la a qualquer custo, para que nós possamos manter a nossa bela imagem e a nossa vantagem sobre os outros. Mas adivinha o que Paulo pede para Filemão renunciar? Exatamente, a sua razão. Nós vamos ver que nesse caso, a razão de Filemão precisava ser perdida porque pelas lentes do evangelho, perder a razão significava ganhar um irmão. E se ele tentasse impor a sua razão, ele poderia perder aquele irmão. Então, nesse caso, Filemão precisava perder para ganhar, ao invés de ganhar com a sua razão, com a imposição dos seus motivos, para sair por cima na situação. Mas, apesar de tudo isso, não era só perder a razão no sentido de deixá-la de lado.
Como se isso já não fosse difícil o suficiente, né, Marco? A gente querer deixar a nossa razão de lado. Mas haviam outras coisas envolvidas nesse processo que Paulo vem instruir a Filemão e faz um desafio para ele. E é sobre essas coisas que nós vamos agora extrair as lições para a nossa vida na noite de hoje, tá bom? Então, a primeira lição para mim e para a sua vida é: o Evangelho nos ensina sobre perdão. Pode projetar para a gente o tópico 1 ali, por favor? Então, o Evangelho nos ensina sobre perdão. Filemão 1, do versículo 17, vai dizer assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E aqui nós vemos a carta caminhando para o seu ponto mais delicado e crítico. O tão esperado reencontro entre Filemão e Onésimo. Porque até então estava no campo das ideias, mas agora Paulo diz, olha, ele vai chegar. E quando ele chegar, você deve recebê-lo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Onésimo, que no passado tinha sido esse servo chamado de inútil e rebelde, como Paulo descreve anteriormente, agora ele era útil. E alguém que tinha fugido das obrigações e provavelmente causado danos morais e materiais a Filemão, agora estava indo se encontrar de novo com ele. Você consegue imaginar a tensão desse momento de reencontro? Como que Filemão estava talvez apreensivo, ou até na expectativa de encontrar Onésimo mais uma vez e dizer assim, eu estava te esperando, seu mal acabado. Eu queria muito te encontrar agora para a gente tirar aquela história limpa. Que bom que tu apareceu. Mas vem Paulo e muda todo o jogo. Vem Paulo e de repente muda toda a história, toda a perspectiva e expectativa que Paulo poderia ter no reencontro dele com Onésimo, com seu escravo que tinha fugido. Paulo diz, quando ele chegar, você deve recebê-lo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Ah, irmãos, no entanto, Paulo então apresenta um novo caminho, o caminho do perdão. E para isso, ele diz que Filemão não poderia receber Onésimo com raiva, nem com rejeição, tampouco com o coração fechado ou ferido, marcado pelas dores do passado, pelas marcas ruins que Onésimo causou na vida dele, mas ele deveria recebê-lo como o próprio apóstolo, isso é, com honra, com amor e com total acolhimento. Versículo 17, ele é claro, receba-o como receberia a mim. E quão radical e confrontador é esse pedido, não é verdade? É como se Paulo estivesse dizendo para Filemão assim, olha Filemão, quando Onésimo chegar, trate-o como se fosse eu mesmo na sua presença. Então não despreze ele, não xingue ele, não o ofenda pelo que ele fez e nem queira tirar aquela história a limpo. Mas substitua a lembrança da ofensa pela lembrança do evangelho. Irmão do céu, que pedido complicado Paulo fez para Filemão. Pois um homem que tinha inúmeros motivos para usar da sua razão, quando Onésimo aparecesse na frente dele, agora ele estava sendo confrontado a abrir mão de tudo isso, da sua razão, dos seus motivos, da sua vantagem em relação a Onésimo, ele estava sendo desafiado a abrir mão de tudo isso, em nome do evangelho, que salvou tanto a Paulo, quanto a Filemão, quanto agora Onésimo também. E esse desafio, pensa comigo, se fosse você no lugar de Filemão, seria fácil fazer? Provavelmente não. Se fosse comigo, pode ter certeza que não seria nada fácil, mas posso te dizer uma coisa? Nós não temos outro caminho e nem outra escolha a fazer, a não ser perdoar quem nos ofendeu. Porque, irmãos, é exatamente esse perdão que eu e você recebemos de Deus primeiro. Deus, ele tinha infinitos motivos, inúmeros, infinitos motivos para usar da sua razão contra nós, aplicar a sua justiça sobre nós, pelos nossos infinitos pecados que cometemos contra a sua santidade, mas ele escolheu nos perdoar em Cristo Jesus. E fez isso lançando toda a sua ira, todo o seu furor, toda a sua ira sobre o seu único filho, matando ele na cruz, em nosso lugar. Então, irmãos, se Deus foi capaz de fazer isso por nós, se Deus foi tão extraordinário na maneira de perdoar, você acha mesmo que eu e você temos direito de não perdoar alguém que nos ofendeu?
Nós temos essa audácia de nos dar ao luxo de dizer assim, não. Esse aqui eu não vou perdoar. Esse aqui eu não quero mais conviver com ele. Eu não quero mais tê-lo na minha vida de forma alguma. Que você vá acertar suas contas com Deus ou no inferno. Mas comigo não. Eu não quero perdoar. Queridos, somos nós superiores a Deus? De maneira alguma. De forma alguma. Então, uma dica prática do seu pastor para você. A melhor maneira de você conseguir perdoar alguém que te ofendeu é você substituir a lembrança da ofensa pela lembrança do evangelho. Ou seja, trocar a lembrança do que fizeram contra você pela lembrança do que Cristo fez por você. E aí essa lembrança vai te fazer cair a ficha e dizer, é verdade. Eu não merecia ser perdoado. Eu merecia ser condenado. Mas Deus me perdoou em Cristo Jesus, então quem sou eu para não perdoar? Quem eu acho que eu sou para reter comigo a justiça e querer aplicá-la sobre alguém se nem Deus fez isso comigo? Então, queridos, nós não podemos nos dar ao luxo de não perdoar. O perdão é uma imposição para todo aquele que se diz cristão de verdade. E a melhor maneira de você conseguir perdoar, eu repito, é você trocando a lembrança da ofensa pela lembrança do evangelho. Tire da sua mente o que fizeram contra você e traz à memória o que Cristo fez por você. Amém, meus irmãos? Porque nós só vamos conseguir perdoar dessa maneira extravagante quando temos plena consciência do perdão que recebemos por meio de Cristo primeiro. E com isso, então, eu deixo uma pergunta para a nossa reflexão. Eu estou gostando desse negócio de fazer pergunta a cada ponto, porque a gente vai refletindo sobre isso, né? E a pergunta que eu quero deixar para nós é, existe alguém que Deus está te chamando para receber de volta, não com frieza, nem com indiferença, nem com coração ferido, mas com perdão e graça? Alguém que você precisa perdoar, reconciliar, reatar os laços talvez de amizade, uma pessoa que te feriu, era muito sua amiga, mas te feriu, talvez da sua família, eu não sei, do seu trabalho, mas se existe alguém que Deus está te chamando para reatar esses laços de perdão, e você perdoar e liberar perdão para aquela pessoa, não perca tempo e nem a oportunidade. Use do seu momento, faça o que precisa ser feito, se possível ainda hoje, e se não der para fazer hoje, faça o mais breve possível. Seja por mensagem, seja por ligação, seja pessoalmente, mas não perca a oportunidade de perdoar, porque o Evangelho nos ensina sobre perdão. Amém? Seguindo adiante, nós chegamos à nossa segunda lição dessa noite, que é, tópico 2, o Evangelho nos ensina a abrir mão dos nossos direitos. Vamos ver isso do versículo 18 ao 20? Paulo vai dizer assim, se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Então, ainda nessa perspectiva do perdão, que eu acho que é o tema central dessa carta de Paulo para Filemon, o perdão e a reconciliação entre aquele senhor e o seu antigo escravo, agora irmão em Cristo, ainda nessa perspectiva, nós vemos Paulo instruindo Filemon ao segundo passo. E esse segundo passo não era apenas perdoar a ofensa, mas era também perdoar os danos e prejuízos que a ofensa causou. Porque uma coisa, você pode dizer, eu te perdoo, mas você vai me pagar o mal que você fez. Eu perdoo o prejuízo que você me deu. Aliás, eu perdoo você pelo prejuízo, mas a gente vai ter que acertar essa conta uma hora ou outra. Então Paulo agora vem e diz assim, olha, você não deve apenas perdoar a ofensa, você deve também perdoar o dano que a ofensa te causou, o prejuízo que a ofensa te deu. Você também tem que perdoar isso. E Paulo, ele reconhece que Onésimo cometeu um erro. Ele não encobre isso, ele não faz vista grossa, não passa a mão na cabeça, fingindo que nada aconteceu. Mas ao mesmo tempo que Paulo reconhece o erro de Onésimo, ele não permite que esse erro do passado defina toda a vida dele dali para frente. E num gesto de amor e redenção, aquele que agora era o seu filho na fé, tinha se convertido através do seu ministério, Paulo se oferece como fiador de qualquer dano que ele tivesse causado para Filemão. Ele disse, olha, se há uma dívida, coloca na minha conta, porque eu vou pagar.
E isso, irmãos, nos aponta para onde? Para a cruz de Cristo, é claro. Para a cruz de Cristo, Jesus também assumiu nossas dívidas. Jesus tomou sobre ele as nossas transgressões e pagou o preço que era nosso. Aqui temos um retrato do evangelho na nossa frente. Tínhamos uma dívida que precisava ser paga e Jesus disse: eu vou pagar. Coloca na minha conta a dívida do Gabriel, coloca na minha conta a dívida da Ana, coloca na minha conta a dívida da Fernanda, do Marconi, do Ronaldo, coloca na minha conta, porque eu vou pagar. E num gesto de igual amor e redenção, ele também disse: eu pagarei. Só que no caso de Paulo tinha um senso de humor assim meio peculiar, né, irmãos? Fala sério, porque olha só o que ele diz na segunda parte desse versículo 19. Ele diz assim: coloca na minha conta porque eu vou pagar. Daí segunda parte: é claro, Filemão, que eu não preciso te lembrar que você me deve a sua própria vida. Irmãos, Paulo era um estraga-prazer, né? Fala sério. Porque primeiro ele diz assim: eu vou pagar a conta do escravo que te causou mal. Beleza, Filemão, ô glória. Aí agora ele vem e diz: mas eu preciso te lembrar também, Filemão, que você me deve muito mais. Lembra que você me deve a sua própria vida. Daí Filemão assim: Então Paulo era um estraga-prazer, irmãos. Ele primeiro levanta Filemão e agora ele põe Filemão no lugar dele. E aí como é que cobra uma dívida dessa, né? Depois do que Paulo faz? Não tem como. Mas eu quero que você se atente para esse finalzinho do versículo 19. Quando ele diz para Filemão o seguinte: você me deve a própria vida. E a questão que aprendemos aqui é que quem foi salvo pela graça não tem autonomia para negar a mesma graça para outras pessoas. Se a graça te alcançou, você precisa estender essa graça para outras pessoas, mesmo que essa pessoa seja o teu ofensor. Porque estender a graça e o amor e a amizade e o perdão para quem é amigo é fácil. Mas e para quem é, entre aspas, inimigo? Para quem é ofensor? Para quem te prejudicou? Esse é o desafio do evangelho, irmãos. O evangelho nos desafia e nos ensina a abrir mão dos nossos direitos. Então, ele não apenas nos inspira perdão, como se fosse uma filosofia bonitinha, né? Algo bonitinho de falar, uma filosofia de vida. Mas o evangelho, ele nos exige que, como devedores da própria vida a Cristo, nós estejamos dispostos a também perdoar as pessoas com o mesmo perdão que recebemos gratuitamente de Deus. Então, perdoar, irmãos, o que é perdão? Vamos debater um pouquinho sobre isso. O que é perdão? Perdão não é amnésia, primeiro de tudo. Tenha isso em mente, perdão não é amnésia. Como que num passe de mágica você vai esquecer tudo que a outra pessoa te fez. Isso é bruxaria, tá amarrado. Não é isso. Perdão, irmãos, é decidir que a ofensa não vai mais ser cobrada, mesmo podendo ser. Isso é perdão. Você poderia cobrar a ofensa, mas você decide não cobrar. Você poderia cobrar o prejuízo, você poderia cobrar a dívida, mas você decide não cobrar, porque você decidiu perdoar. Então, perdão é isso. É decidir que a ofensa não vai mais ser cobrada, mesmo podendo ser. Então, não adianta dizer que perdoa, mas na primeira oportunidade, trazer tudo à tona de novo e tentar jogar na cara. Porque isso não é perdoar, irmãos. Perdoar não é jogar na cara, perdoar é jogar no lixo. É você não ter mais aquilo como pretensão de cobrança. Irmão, está perdoado. Que Deus te abençoe. Isso é perdão. Agora não, está perdoado, mas um dia tu me paga. Está perdoado, mas o mundo gira e tudo que vai volta. Meu Deus, que pensamento do inferno, irmãos, é esse? Esse não é o pensamento do evangelho, esse não é o pensamento de Cristo, não é o que o evangelho nos ensina. Nós precisamos fazer exatamente o que Paulo instruiu Filemão a fazer. Perdoar não só o ofensor, mas perdoar também o dano que o ofensor nos causou, o dano da ofensa. E talvez hoje você não tenha nenhuma dívida financeira para pagar. E se não tiver, glória a Deus, eu tenho algumas, boleto chega todo mês. Mas Deus pode estar chamando você para acertar uma dívida de perdão, de reconciliação, de misericórdia, alguma situação que ainda está presa no seu coração e que você estava ali mantendo viva, sabe? Contabilizando todo mês para dizer, eu vou encontrar fulano. Aí você entra na rede social e vê, será que o ciclano já se deu mal?
Porque a gente fica torcendo, né, pela desgraça dos outros quando eles nos ferem. Nossa, também, tomara que dê tudo errado na vida dele. A gente faz isso, irmãos. Por mais que a gente não expresse verbalmente dessa maneira, mas o nosso coração é mau, o nosso coração deseja que o outro seja prejudicado também. Mas, eu te pergunto, você estaria disposto a pagar esse preço de acertar uma dívida de reconciliação, misericórdia e perdão, se o Senhor te pedisse para fazer isso hoje? Só que tenha em mente que exercer o amor às vezes vai te custar caro. Exercer o amor e o perdão custa o nosso orgulho, exercer o perdão custa o nosso ego ferido, a nossa razão e por aí vai. Mas esse custo ele é pequeno demais, insignificante demais, quando comparado ao alto preço que Cristo já pagou para nos dar o perdão de Deus. E aí quando nós olhamos nessa perspectiva de que um preço muito maior já foi pago, a gente olha, realmente, isso que eu tenho que fazer é tão insignificante que eu não posso me dar o luxo de não fazer, de não perdoar, de não liberar perdão, misericórdia e graça. Você concorda com isso? Então só tem um jeito, irmãos. Precisamos perdoar. E a terceira lição, avançando no nosso texto, é o tópico 3. O Evangelho nos ensina sobre obediência. Vemos isso no versículo 21, quando diz assim: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E esse é um ponto bem interessante, porque quando nós falamos de obediência, nós costumamos associar obediência ao quê, Aninha? Nós sempre associamos obediência a fazer exatamente tudo aquilo que nos foi pedido para fazer, não é? Nossa, eu sou obediente. Me deram uma tarefa, eu fiz exatamente aquela tarefa ali que eu tinha que cumprir. Mas veja como Paulo, ele vai dizer que confiando no coração regenerado de Filemão, ele sabia que a sua obediência levaria Filemão a fazer mais do que estava sendo pedido para ele. Ele não esperava que Filemão apenas recebesse Onésimo de volta. Ele acreditava que aquele homem que tinha sido ferido e que agora tinha sido desafiado a liberar perdão, ele faria mais do que estava sendo pedido, faria mais do que perdoar, faria mais do que recebê-lo de volta. Talvez esse mais de Paulo fosse que você sirva um cafezinho com bolo de chocolate para ele, igual a Ieda nos serviu essa semana. Que Deus abençoe, maravilhoso o seu bolo. Talvez o mais de Paulo era isso, que ele fizesse alguma coisa a mais. Veja se ele está necessitado de alguma coisa. Dê roupa para ele, dê um alimento, ele está voltando de viagem, se necessário, dê uma hospedagem para ele passar a noite. Mas Paulo diz que, confiando no coração regenerado de Filemão, sabia que ele obedeceria fazendo mais, muito mais. E esse mais é justamente o selo da maturidade cristã, que nos diz para não fazer apenas o mínimo necessário, mas ir além do normal, além do comum. As pessoas, irmãos, estão acostumadas a fazer sempre o básico. As pessoas estão acostumadas com a lei do mínimo esforço. Conhece a lei do mínimo esforço? É o mínimo esforço possível, o menos de trabalho possível. Essa é a lei do mínimo esforço. E é a mesma coisa que a síndrome do Jaiminho. Lembra do Jaiminho da Vila do Chaves, do carteiro? Quem assistiu Chaves aí vai lembrar. Tudo para ele era difícil e complicado. Sempre que pediam alguma coisa para ele fazer, ele dizia, ai, não dá. E aí ele terceirizava, você não quer fazer para mim? Sabe por quê? Porque eu quero evitar a fadiga, ele falava. Lembra que ele falava assim? Pois é. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? É que essa síndrome de Jaiminho, ela saiu da Vila do Chaves e invadiu as igrejas. Ela alcançou o povo cristão, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente diz assim, ô fulano, vamos varrer a igreja? Tu dá uma ajuda aqui pra gente limpar e varrer a igreja? Ah, não dá, pastor. Eu tenho que ir para casa cuidar da minha plantinha, eu preciso molhar ela, a Filomena. Preciso para casa molhar a Filomena, a minha plantinha. Ô, Ciclano, tu dá uma ajuda pra gente organizar as cadeiras aqui, botar as coisas no lugar? Sabe o que é, pastor? Eu não sei fazer. Quando eu faço, fica errado. Fica meio fora do lugar e aí é melhor eu nem me meter. A pessoa não está nem preocupada em aprender. Não está nem preocupada em ir além, fazer mais e dizer, não, vamos junto, me ensina, como é que faz? Bora, talvez eu não faça certo da primeira vez, mas eu pego junto, me dá um auxílio aí que eu vou. Isso é fazer mais, irmãos. Vamos participar da escola bíblica quinta-feira? Não dá, pastor. Já trabalho o dia inteiro, a minha semana é muito corrida. Então, irmãos, esse é o crente Jaiminho, inventei agora. É o crente que ele está sempre fazendo o mínimo que é pedido. E se possível, ele se escapa das obrigações, sabe? Ele vai pela tangente, ele está sempre querendo evitar a fadiga.
E ele quer sempre evitar sair da sua própria zona de conforto. É o crente Jaiminho. Mas misericórdia, queridos. O evangelho não nos chama para isso. O evangelho nos chama para uma vida de obediência extravagante. Uma vida de obediência que vai além, que faz mais do que o mínimo necessário. Porque fazer o mínimo é viver na mediocridade. Fazer o mínimo, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nas suas amizades, seja em qualquer lugar. Fazer o mínimo, fazer só o que te pedem, te faz uma pessoa medíocre, que vive só na média, no mínimo. E não é assim, irmãos, que nós fomos chamados para viver. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de obediência generosa, de entrega e de doação extravagante com o Senhor. Então tenha em mente isso. Obedecer a Deus de coração é ir além do mínimo. Obedecer a Deus de coração é ir além do padrão que é confortável. As pessoas estão acostumadas a fazer o básico, a fazer o mínimo, mas nós fomos chamados para ir além e fazer mais. É o que Paulo pediu para Filemão. A obediência dele deveria ser um perdão além do normal. Não era só perdoar, não era só esquecer o que Filemão fez, como se isso fosse possível, mas não era só deixar de lado. Era ir além, era fazer mais. Então aqui vai mais uma pergunta. Temos obedecido a Deus apenas no mínimo necessário? Ou temos ido além e feito mais do que Deus espera de nós e do que as pessoas também esperam de nós, do que elas esperam a nosso respeito? Um coração verdadeiramente regenerado pelo Evangelho entende que a sua obediência o leva a fazer mais. Amém? Então, seguindo aqui na nossa leitura, essa foi a nossa lição número 3. Seguindo a nossa leitura, nós vamos chegar na próxima lição dessa noite, que é a número 4. E já estamos nos encaminhando para o final. A lição número 4 é: o Evangelho nos ensina sobre esperança. Vemos isso no versículo 22. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Aqui vemos que Paulo, mesmo preso, ele cultivava a esperança de liberdade. Ele não sabia se ele seria solto de fato, sabia? Não, ele não tinha certeza de nada. Afinal, poderia ser solto amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, ou nunca ser solto, ele não sabia. Mas mesmo assim, ele pede que Filemão prepare para ele um lugar para ficar, uma pousada, um quarto, confiando que, por meio das orações da igreja, ele seria restituído de volta, ele seria colocado em liberdade. E aí, irmãos, isso nos ensina o quê? Que a prisão de Paulo era física, mas não era espiritual. Espiritualmente ele estava livre, fisicamente preso, mas espiritualmente ele estava livre para continuar sonhando com o ministério, para continuar projetando o que faria de maneira missionária quando saísse dali, vivo para continuar confiando em Deus, avançando o reino, assim que ele fosse liberto. E essa é a esperança que o Evangelho nos dá, para mim e para você, que mesmo em tempos escuros, mesmo em tempos onde a gente acha que está preso numa situação que parece não ter fim, que parece não ter saída, nós podemos crer que o sol vai brilhar novamente. Essa é a esperança que o Evangelho nos dá. Porque Cristo, irmãos, Cristo ele já fez tudo o que precisava fazer por mim e por você. A obra está consumada. Então, pelo contrário, né? Confiar em Deus. Paulo, ele confiava em Deus e ele já faz um pedido certo. Ele diz assim: prepara-me uma pousada. Ele não diz assim: caso eu seja solto, prepara uma pousada para mim. Não, ele já tinha esperança de ser solto. Tanto é que ele diz: pois espero que por meio das orações eu seja restituído. E esse espero não é uma espera de tempo, de que eu vou ficar sentado esperando o tempo passar até eu ser solto. Não, mas era uma esperança, uma espera de esperança viva que ele tinha na fidelidade do Senhor. Irmãos, a esperança do cristão não está nas circunstâncias que nos cercam. A esperança do cristão está na fidelidade do nosso Deus. Nós servimos ao Deus do impossível. Cantamos aqui: aonde o vento reconhece a sua voz, o mar obedece a sua voz. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que basta uma palavra para que tudo mude. Então,
É nessa esperança que precisamos nos apegar. Mas quantos de nós desistimos de ter essa esperança quando nos vemos nas prisões da vida? Temos esperança quando as coisas vão bem, mas perdemos a esperança quando as coisas começam a ir mal. Quando a dificuldade chega, a gente se desespera. Quando a conta vence, a gente fica apavorado. Quando o dinheiro da conta bancária começa a diminuir, a gente já entra em crise, porque, meu Deus, vai faltar. Meu Deus, como é que eu vou fazer, queridos? Nós não vivemos por circunstâncias, nós confiamos na fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, que a gente não perca essa esperança, por mais desafiadora que possa ser a nossa situação. Assim como era de Paulo, quando estava preso. Um desafio ficar preso. Mas, ainda assim, ele manteve a esperança viva diante de Deus. E é essa esperança que eu e você precisamos cultivar também. Amém? Porque ele é soberano sobre todas as coisas e na sua soberania repousamos o nosso coração e renovamos a nossa esperança. E assim, então, chegamos à última lição dessa noite, que é o tópico 5. Pode projetar para nós. O Evangelho nos ensina sobre amizade. Olha só o que Paulo diz no versículo 23 e 24. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. E numa leitura superficial que a gente faça desse trecho da carta de Paulo, talvez essas palavras a gente nem dê muita importância, né? Paulo agora já está se despedindo, só falou o nome de uns camaradas aí, mas já quero avançar, ou o que importa é o que veio antes. Não, irmãos. Isso aqui também nos ensina, porque Paulo ele encerra a sua carta mencionando nomes. Ele fala sobre Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. 5 homens, 5 nomes, que eram mais do que nomes, eram verdadeiros amigos dele. Pessoas que se tornaram companheiros de jornada, pessoas que se tornaram cooperadores na missão de Paulo no Evangelho. E são pessoas que enfrentaram com ele, junto com ele, as dores e as alegrias do Evangelho. Estavam presas, provavelmente ali com eles, pelo que o texto dá a nos entender, presas com ele em nome do Evangelho. Eles não abandonaram o barco, irmãos. Disseram, Paulo, a gente está contigo e está até o fim. Então, o Evangelho nos ensina sobre amizade. E ao citá-los, Paulo nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento da prisão, ele não estava sozinho. Mas ele tinha ao lado dele os amigos certos. Amigos que eram comprometidos com o reino de Deus. E para nós, que vivemos num tempo cada vez mais crítico de isolamento social, de isolamento emocional e relacionamentos superficiais, essa parte da carta é um ensino precioso que nos diz o seguinte: caminhe com pessoas que amam o Evangelho tanto quanto você. Paulo escolheu os amigos de jornada, não era qualquer um que ele botou para caminhar com ele. Eu e você precisamos escolher as pessoas que vão caminhar conosco na vida cristã. Precisam ser pessoas que amam a Jesus, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, que amam a igreja também. Não adianta, eu amo a Deus, mas não gosto da igreja. Esse pensamento é do inferno, irmãos. Tem que ser pessoas que também estão comprometidas com a mesma causa do reino que você está. Pessoas cuja vida vão inspirar você a viver em comunhão, ao invés de viver isolado. Então, irmãos, filtra bem as amizades que estão na sua vida, que estão com você. E fique somente com aquelas que te edificam, que te incentivam, amizades que te corrijam, que te encorajam e que ficarão ao seu lado mesmo quando as dificuldades da vida chegarem. Porque tem amigo que é interesseiro, está com a gente no dia bom, mas quando as coisas começam a ir mal, ele procura outro amigo para caminhar, e aí a gente já não serve mais. Então, irmãos, precisamos ter amigos comprometidos com a mesma causa que nós, que amam o Evangelho tanto quanto nós. Pessoas que vão ficar conosco mesmo quando não tivermos dinheiro, mesmo quando não tivermos prestígio, quando não tivermos nenhum status. É esse tipo de pessoa que nós precisamos ter do nosso lado. É por isso que às vezes a dor revela mais do que o sucesso. Quer conhecer quem são seus amigos? Experimenta passar por um momento de dor. Mas não faça isso de maneira intencional, não queira sofrer de propósito. Mas quando você estiver no dia mau,
e esse dia vai chegar, quando você estiver passando pelo dia mal, olhe ao seu redor quem são os amigos que permaneceram com você. Quem são aqueles que te mandaram mensagem, quem são aqueles que te ligaram para saber se você está bem, se você está mal, se você precisa de alguma coisa. Quem são aqueles que disseram que estavam orando por você. Quem são os amigos que disseram, eu vou te fazer uma visita, vamos tomar um café comigo, vamos sair para passear, qualquer coisa, irmãos. É esse tipo de amigo, esse tipo de amizade que eu e você precisamos cultivar. Amigos que nos aproximam de Deus. Então, aonde nós vamos achar esses amigos? Na igreja, é claro. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. É na igreja que nós achamos esses amigos. A igreja é esse lugar onde nós fazemos, irmãos, amizades sinceras. Onde fazemos amizades que vão além e se tornam irmãos para uma vida inteira. Mas também é o mesmo lugar onde eu e você não apenas encontramos amigos para uma jornada, mas somos desafiados a nos tornarmos esses amigos para a jornada de alguém. Porque não se trata só de alguém ser meu amigo, mas se trata de eu ser amigo de alguém. É nesse lugar, nesse ambiente que nós somos desafiados a nos tornarmos essa pessoa que ora, que permanece, que encoraja, que divide o fardo. Então eu te pergunto, nós temos sido esse amigo espiritual para alguém? Hoje, se nós olharmos o nosso ciclo de amizade, temos sido esse amigo espiritual na vida de alguém, que alguém quando está passando um problema, sabe para quem ligar, sabe para quem pedir uma oração, sabe para quem pedir um conselho da palavra de Deus? Ou somos só aqueles amigos para jogar conversa fora, amigo para ficar mandando meme no Instagram, amigo para ficar mandando figurinha no WhatsApp? Não, irmãos, as nossas amizades precisam ser muito mais do que isso. As nossas amizades precisam ter um valor espiritual para a vida de alguém. Que eu e você, lembra? Falamos sobre isso, sobre como Filemão era lembrado pelo impacto espiritual que ele causava na vida dos irmãos que caminhavam com ele. Nós precisamos ser como Filemão era e causar esse impacto espiritual positivo na vida de quem está ao nosso lado, Solange. É isso que nós precisamos fazer. E por outro lado, outra pergunta, quem são os amigos que têm caminhado com você? São pessoas de Deus, homens e mulheres que te aproximam do Senhor? Ou pessoas que só fazem fofoca, falam de futilidades e nada agregam para a sua vida espiritual? E se a resposta for essa segunda opção, então, irmãos, é hora de nós revermos com quem temos caminhado. É hora de nós botarmos na balança quem são nossos amigos, pois o Evangelho nos ensina sobre essas amizades espirituais verdadeiras. Tanto a cultivarmos esse tipo de amigo, quanto a nos tornarmos esse amigo na vida de alguém. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa missão. Eu quero chamar a equipe da banda novamente, pode subir aqui comigo. E agora nós vamos para a nossa conclusão, onde vemos que a carta de Paulo para Filemão termina exatamente do mesmo jeito que começou, expressando a graça de Deus. Hoje nós aprendemos que o Evangelho nos ensina sobre... Isso, já botou o resumo, parabéns. O Evangelho nos ensina sobre perdão, o Evangelho nos ensina sobre abrir mão dos nossos direitos, nos ensina sobre obediência, nos ensina sobre esperança e nos ensina sobre amizade. Todos aspectos importantes da vida cristã. E essa é justamente a grande lição dessa pequena carta de Paulo para Filemão. O Evangelho transforma não apenas a nossa crença e a nossa fé, mas transforma a nossa vida por inteiro. Então, que tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, através desse pequeno escrito de Paulo, nos ajude, irmãos, a nos tornarmos cristãos melhores. Nos ajude a nos tornarmos essas pessoas que vão expressar o caráter de Cristo para quem convive conosco, tanto na família, quanto no trabalho, quanto nas amizades, que nós possamos viver um cristianismo mais profundo, mais verdadeiro, perdoando a todos, obedecendo ao Senhor de maneira extravagante, depositando toda a nossa esperança na sua fidelidade e escolhendo com sabedoria os amigos que farão parte da nossa caminhada cristã. E aqui nós finalizamos a exposição completa da carta de Paulo para Filemão, vimos todos os versículos, um por um, e eu quero finalizar ela com, óbvio, o último versículo dessa carta que não falamos, que é o 25, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos.